Fala, galera, o YouTube quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser cá. Eu já vou estar ensinando como desenhar o Goku de Dragon Ball. Então, interessante de conteúdo de como desenhar personagens de Dragon Ball, de Naruto, One Piece. Então, se inscreve no canal, porque toda quarta-feira eu tô desenhando conteúdo diferente. Então, se inscreve no canal para acompanhar esse tipo de conteúdo e vamos para o vídeo. O daqui de hoje, que é como desenhar o Goku, eu vou estar desenhando por Libs Paint, que é o aplicativo que eu utilizo para poder desenhar desenho digital, mas se você estiver desenhando na mão, digital, tanto faz. É só meio que os conceitos básicos para você ter uma noção mais ou menos do que se fazer no desenho. Então, eu comecei lá fazendo o Goku, fazendo a bola, que é o básico de todos os desenhos, fiz a linha de centralização, e eu tentei simplificar a forma, tentando usar os formatos do peito quadradão, que é um método que eu estou utilizando para simplificar a forma, que é usando símbolos geométricos, para facilitar na hora de fazer o peitoral e todo o resto do desenho. Mas acabou que eu fiz em algumas partes e não fiz em outras, como exemplo no braço. No braço eu usei um cilindro e no outro braço eu simplesmente fui fazendo na louca. Ou seja, é uma coisa que eu tenho que melhorar bastante, que é no esboço, e seguir mais ou menos o conceito que eu utilizo no negócio. Porque, tipo, eu fiz simplesmente na louca. Por exemplo, no peito, no torso, que é o torso do personagem, eu utilizei um quadrado, uma caixotona, e ficou bastante legal. Tipo, dava pra perceber exatamente aonde eu fiz a caixotona, e ficou muito perfeito, perfeito demais. O peitoral maior ficou perfeito, e todas as partes de baixo, ou seja, os três gomos de baixo do peitoral, do Goku, ficou perfeito também. E na parte de baixo também eu tentei fazer os caixotones parecidos com o que eu fiz em cima, mas também não ficou tão bom. Ficou parecendo mulher. Eu não sei exatamente porquê ficou parecendo uma mulher, eu não sei. Mas eu tentei remodelar isso, eu apaguei tudo depois e remodelei tudo, tentei fazer as partes rasgadas da roupa para ver se eu conseguia mudar essa aparência de mulher. Mas eu acho que ficou principalmente por causa das pernas do Goku, que ficou muito com silhueta, coisa que homem não tem. Tipo, homem não tem silhueta como mulher tem. Ou seja, assim, eu acho que se eu tivesse para remodelar isso, ficar mais parecido com o homem, nessa questão do esboço, simplificação de forma, eu teria que aumentar um pouco mais a parte da cintura e diminuir a cintura, ou a parte do lado da perna. Coisa que eu tive que apagar para poder fazer a roupa dele em si. Então não fez tanta diferença assim, só ficou uma coisa muito aleatória. Aí eu larguei essa parte de fazer o braço dele que tá em perspectiva, ou seja, o braço dele tá um pouco mais para frente, dá uma impressão de que tá dando um soco na parede ou na terceira dimensão, que seria a realidade. Mas eu acabei que esse braço dele ficou meio esquisito, eu diria. Eu achei que eu poderia fazer um trabalho melhor, mas para mim, não tenho tanta habilidade de fazer mão assim. A maioria dos youtubers tem aqui, eu simplesmente fiz uma quadradura que eu costumo fazer. Que eu tenho que melhorar isso, sinceramente. Eu tenho que estudar mais um pouco desenho gestual, com mão principalmente. Eu tenho até alguns sets em mente para treinar, mas eu estou muito sem tempo, principalmente agora com o YouTube. Eu tenho muito pouco tempo para estudar desenho, mas eu estou estudando inglês também. Pelo menos, glória a Deus, acabou com essa questão do estudo. Para pessoas mesmo, eu fiz no braço essas linhas verdes, mais ou menos para poder saber onde exatamente está ficando as dobras do braço dele, parece não, na mão, e ficar mais certinho, não ficar tão tosco assim como ficou. E eu ajeitei alguns detalhes, fiz fazer algumas cicatrizes que tem no Goku, somente na parte do corpo dele. E só alguns detalhes mesmo. O braço esquerdo, o esquerdo, ficou bizarro. Sinceramente, na imagem de referência estava até pior. Na imagem de referência parecia que ele tinha 5 dedos. Aí você foi pra toda pessoa de 5 dedos. Mas que o dele tinha 5 dedos só na metade da mão. Na outra metade tinha outros 5 dedos. Tipo, tava muito esquisito na imagem de referência, então eu tentei refazer ela, colocando apenas 5 dedos, não 10 dedos, como tinha na imagem de referência. E acabou que ficou bizarro, eu remodelei um pouco, tirei alguns dedos, mudei um dedo para um lado, um dedo para o outro. Mas ficou bizarro. Simplesmente pra não simplesmente apagar o desenho, desistir desse desenho, que eu tava pensando no meio do desenho, eu deixei a mão do que tava e larguei essa mão meio zoada mesmo. Mas o importante é não abandonar o desenho. E o rosto do Goku, eu fiz ele, eu achei que poderia ter ficado melhor, muito melhor. Eu não gostei tanto dele.
Eu achei que o olho ficou muito inclinado para cima, sendo que o rosto do Goku, o olho, é inclinado para cima. Mas eu acho que eu inclinei demais e acabou parecendo um zarolho, alguma coisa assim, como esquisita a cara do Goku. E principalmente a mandíbula, eu não gostei tanto da mandíbula. Eu não sei por que a mandíbula ficou esquisita. Eu acho que eu deveria ter aumentado a distância entre a orelha e a mandíbula. Que personagem de Dragon Ball normalmente tem essa distância entre a orelha e a mandíbula um pouco maior, como se fosse um personagem realista. Mas eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não tenho muito habilidade de fazer personagem de Dragon Ball, que é um defeito que eu tenho como desenhista, que é não conseguir representar muito bem os personagens de Dragon Ball. Até porque os personagens de Dragon Ball, em relação ao queixo e à orelha, lembra muito personagem realista. E das são realistas realmente não é meu forte. Eu sou mais anime, tipo Naruto, alguns animes aleatórios, tipo One Piece, Tetsuno que eu faço também. Enfim, e sobre o cabelo do Goku, se vocês não têm tanta habilidade assim em fazer o cabelo do Goku, uma dica que eu dou é usar várias imagens de referência. Tipo, se você fizer uma mecha e não conseguir fazer a outra mecha daquela imagem de referência, tenta usar outra imagem de referência um pouco mais simplificada, que pode ajudar vocês a fazerem a mecha do cabelo do Goku com um pouco mais de profundidade, não simplesmente fazer contando mecha. Tipo, por exemplo, se no cabelo do Goku, de um lado do cabelo, tivesse 6 mechas, você não precisa realmente fazer 6 mechas exatamente. Você tem que fazer exatamente o formato das mechas, não se focar tanto na quantidade. Quando a gente ensinar, a quantidade de mechas tem que fazer igual. Eu mesmo odeio esse método, eu acho meio esquisito. Sinceramente, eu acho que foi muito mais duro. O cabelo do Goku que eu fiz nele, desse desenho em específico, não ficou tão bom. Eu acho que poderia ter ficado melhor. Mas se eu tivesse contado, ficaria muito pior. Tipo, eu nesse desenho do Goku mesmo eu não fiz tão bom quanto eu ter feito. Mas mesmo assim eu usei 3 imagens de referência. E eu baixei muito mais do que isso. Baixei mais de 30 imagens de referência. Eu poderia ter utilizado no desenho, mas... bom, eu só baixei. E sobre a line art, na parte de baixo eu engrossei bastante a linha. A ficar dando uma impressão de mais de força. Uma linha mais forte em comparação ao desenho normal, dá uma impressão mais de força, que é o que os personagens normalmente passam. Mas eu só fiz na roupa e no resto do personagem eu não fiz tanto. Coisa que eu deveria ter mudado. Eu até fiz um pouco mais no peitoral maior e também não esqueci agora exatamente o gomo que fica colado no peitoral maior. Eu deveria ter aumentado um pouco mais, feito mais parecido com a grossura que eu fiz na roupa dele, mas eu fiz grosso até, mas não tanto como eu poderia ter feito. E sobre a pintura, eu usei o tom base que eu utilizo em todos os desenhos, que é mais ou menos um tom base, um tom mais escuro acinzentado, que é para ser a sombra, e outro tom mais escuro, para ser a sombra um pouco mais forte, que é para ficar na inclusão do desenho, ou seja, nas partes onde tem muito mais sombra, tipo no pescoço, na parte do nariz, essas outras partes. E se eu fiz essa parte da pintura, da pele, eu fiz a parte da roupa dele também. Eu não gostei tanto do resultado da roupa, eu achei que poderia ter ficado um pouco melhor, eu achei meio largado, sinceramente, eu achei muito bizarro. Que eu usei também 3 tons, normalmente eu uso 3 tons de sombra, um base, um escuro e um tom mais escuro, que é mais ou menos o resto, o que normalmente eu faço. E sobre o cabelo, eu usei um tom prateado. E para dar essa impressão de prateado, eu peguei um prata e coloquei um pouco mais puxado para o azul. Aí deu essa impressão um pouco mais prateada. Mas eu acho que é isso que eu poderia estar ensinando com um personagem de Dragon Ball, com o Goku especificamente. Eu espero ter gostado desse vídeo. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!